Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Introdução à Segurança do Trabalho. Nesta parte nós estamos vendo a parte 3, de que trata de periculosidade, e especificamente essa videoaula vai abordar periculosidade no tocante a sistemas elétricos de potência. Eu sou o professor Rafael Nilson Rodrigues, professor do Instituto Federal de Santa Catarina, e vou mostrar para vocês nessa aula as principais situações em que há periculosidade para o sistema elétrico de potência e como que a gente analisa se há ou não uma condição de periculosidade para os sistemas elétricos de potência. Bom, como a gente já viu em aulas passadas, quem trata de periculosidade é a NR16, Atividades e Operações Perigosas. Essa NR tem alguns anexos, tem 6 anexos, na verdade, tem 5 numerados e mais um adicional, né? Nós já vimos em aulas passadas, né, e se você não viu, você pode ver depois também, o anexo 1, atividades e operações perigosas com explosivos. Também vimos o anexo 2, atividades e operações perigosas com inflamáveis. Vamos ver agora sistemas elétricos de potência e numa aula futura veremos os demais casos, o anexo 3, anexo 5 e o anexo de radiações ionizantes. Certo? Bom, o sistema elétrico de potência, na ótica da periculosidade, está no anexo 4 da NR16. Tá? Então, eu vou fazer um apanhado da versão atual desse anexo, da NR16, em particular o anexo 4, para que vocês acompanhem bem e entendam o que está previsto ali, como é que a gente analisa a periculosidade para sistemas elétricos de potência. Então, vamos lá. O item 1 desse anexo diz o seguinte, olha, tem direito ao adicional de periculosidade as pessoas que executam, letra A, executam atividades, operações em instalações e equipamentos elétricos energizados em alta tensão. Tá? Então, as pessoas que estão desempenhando atividades em situações envolvidas com alta tensão, elas estão naturalmente exercendo uma atividade dita perigosa, em periculosidade. Tá? Lembro que nas aulas anteriores de periculosidade, nós temos duas situações que nos dá periculosidade. Ou a pessoa desenvolve atividade perigosa em si, ou ela desenvolve uma atividade diferente, mas está dentro da área de risco. Tá? Então aqui a gente está vendo as atividades que são naturalmente em periculosidade para os sistemas elétricos de potência. Vamos lá. Então, na letra A, as atividades relacionadas a sistemas energizados em alta tensão. Tá? E aí, vamos fazer um parênteses rápido aqui. Na ótica de segurança do trabalho, a alta tensão é acima de 1000 volts. Vamos resumir assim, tá? Para sistema elétrico de potência, para engenharia elétrica, existe uma divisão um pouco diferente do que é baixa, média ou alta tensão. Não vem o caso aqui, tá? Mas se você é da área do setor elétrico, não confunda isso. Vamos dê um desconto de que na área de segurança é vista só como abaixo de 1 kV baixa tensão, acima de 1 kV alta tensão. Letra B. Pessoas que realizam atividades e operações com trabalho em proximidade. O que significa proximidade? Isso é um conceito que está na NR10. A NR10 é uma norma regulamentadora que trata de segurança de instalações e serviços envolvendo a eletricidade, tá? Eu vou explicar adiante o que significa proximidade na ótica da NR10. Muito bem, mas é uma condição em que a pessoa está desenvolvendo uma atividade qualquer, mas de alguma maneira está próximo o suficiente da condição de risco para o sistema elétrico de potência. Tá? Muito bom. C. As pessoas que realizam atividades e operações em instalações ou equipamentos elétricos energizados. Veja, em baixa tensão, tá? No sistema elétrico de consumo. Aqui eu dei um destaque no sistema elétrico de consumo porque o sistema elétrico de potência é um conceito baseado que é um sistema elétrico que não é um sistema elétrico qualquer, é um sistema elétrico de potência elevada. Então é associado a geração, transmissão, distribuição até a entrada de consumidores, tá? Sejam industriais ou consumidores de menor porte, tá? Então aqui ele está fazendo uma ressalva. Ainda será em periculosidade aquelas atividades
em sistemas elétricos energizados de baixa tensão, no sistema elétrico de consumo, só que, no caso, somente ocorre no caso de descumprimento do item 10.2.8 e dos seus subitens, né, associados da NR10. Então, veja, eu já vou mostrar o que é isso. Então, só haverá periculosidade na baixa tensão no consumo se não for cumprida, se não for respeitado todos os itens associados ao 10.2.8 da NR10. Então, já é a segunda menção da NR10 que eu vou mostrar a seguir, tá? E ainda a letra D diz que ainda haverá periculosidade nas atividades e respectivas áreas de risco descritas no quadro 1 desse anexo. Então, tem um quadro 1, semelhante como é lá em explosivos e inflamáveis, que diz, olha, essas atividades são assim, as áreas de risco associadas a essas atividades são essas, tá? Então, a gente vai ver isso tudo aí. Bom, com relação ao NR10, nós temos duas citações, proximidade e o item 10.2.8, tá? Olhando na NR10, no glossário, o item 28 do glossário explica o que é trabalho em proximidade. Veja, proximidade é o seguinte, o trabalho durante o qual o trabalhador ou a trabalhadora pode entrar, veja, não precisa necessariamente estar lá o tempo inteiro ou de maneira por muito tempo, mas existe o potencial significativo, tá? Tá? Então, durante o qual a pessoa pode entrar na zona controlada, aqui tem um termo, a gente vai ver o que é isso. Ainda que seja, não precisa ser a pessoa inteira, ainda que seja só uma parte do seu corpo, ou com extensões condutoras, tá? De ferramentas ou equipamentos que estejam manipulando. Então a pessoa até está fora da área controlada, mas está segurando algum equipamento está junto da área controlada, e a pessoa está encostada nesse equipamento e isso é condutor. Então, por extensão, a pessoa está considerada como dentro da área controlada, porque da área controlada da pessoa existe uma condução de potencial condutivo de energia. Tá? Bom, o que é área controlada? Então, lá na NR10, um dos anexos trata de zona de risco e zona controlada. São áreas de risco em que é uma divisão. Então, a norma chama zona de risco e zona controlada. Aqui nós temos um desenho que já tem uma versão, digamos, um pouco mais avançada, tá? Então já mostra a possibilidade de uma barreira, tá? Essa barreira, sinalizada como SI, ó, é uma superfície isolante construída com material resistente e dotada de todos os dispositivos de segurança, tá? Então pode ser de maneira artificial, você construiu durante uma manutenção, durante a instalação, você colocou essa barreira e aí, se essa barreira existe, ela limita a extensão dessas áreas de risco, dessas zonas, tá? Risco controlada, ou ela está permanentemente lá como uma parede da subestação, como algo já construído para ser permanente. Certo? Muito bem. Para as áreas onde não há esse tipo de obstáculo, nós temos representado aqui o PE, que é o ponto de instalação energizada, quer dizer, ali é o elemento que tem a tensão elétrica aparente, digamos, né? Então está exposta por algum motivo, certo? A primeira área em torno do PE é a zona de risco, é a zona que tem maior risco, tá? Então, zona de risco é restrita a trabalhadores ou trabalhadores autorizados e com a adoção de técnicas, instrumentos e equipamentos apropriados para o trabalho. Então, são pessoas que têm qualificação, habilitação, estão autorizadas para estar ali. Tá? Então a NR10 já disse que olha, não é qualquer pessoa que pode estar ali, tudo bem. Tá? O tamanho dessa zona de risco é definido pelo raio da zona de risco. Tá? E aí no slide seguinte eu mostro para vocês uma tabela e esse raio depende do nível de tensão. Quanto mais volts, vamos usar uma linguagem simples, quanto mais volts tem, maior tende a ser esse raio. Então esse raio define até onde vai a zona de risco e a partir de onde começa o ZC, que é a zona controlada. Então, a zona posterior da zona de risco é a zona controlada. Essa zona controlada vai até onde? Vai até o limite, a partir do qual já passa a ser zona livre,
onde o risco lá é significativamente pequeno ou nulo, tá? E aí a definição da fronteira da zona controlada para a zona livre é definida pelo raio C controlado, tá? Muito bem. Se nós olharmos a tabela que ainda tem nesse anexo 10, então vejamos a relação que está aqui, ó. Faixa de tensão nominal da instalação elétrica em kV. Então, em kV é 1000 volts. Então, menos do que 1000 volts, que é o caso de 110, 220, 380, que é mais comum no nosso dia a dia, né? O primeiro raio, que é da zona de risco, é de 20 centímetros. Tá? Então, esse tamanho aqui é até 20 centímetros. Depois, o raio C é de 70 centímetros. Tá? Então, porque esses raios estão em metros, então 0,20 metros e 0,70 metros dariam, respectivamente, 20 e 70 centímetros. Se nós subirmos aqui, por exemplo, a 3,8 kV, 3,8 mil volts, né, que é uma tensão típica aí de distribuição, essa distância já sobe para 38 centímetros e 1,38 m. Né? Então, aqui nós conseguimos, por meio da associação dos níveis de tensão, saber quais são os tamanhos das zonas de risco e zonas controladas. E o item que esse anexo 4 prevê é que, se a pessoa pode adentrar a zona controlada, já está sendo considerado que ela trabalha em periculosidade. Certo? E vejam vocês que pessoas da zona controlada restrita a trabalhadores autorizados. Ponto. Eles não estão necessariamente preparados com a adoção de técnicas, instrumentos e equipamentos apropriados para o trabalho. Porque essas pessoas do ZR estão no ZR. Tá? Bom, enfim, independente disso, se a pessoa pode estar aqui na zona controlada por membro do corpo dela ou por algum instrumento condutor que alcance essa área, então nós estamos tratando de uma situação em periculosidade. Certo? Bom, o que trata o 10.2.8? E aí eu volto rapidamente para que a gente reveja, né? Então, atividades energizadas em baixa tensão dentro do ambiente de consumo já de energia, mas que não cumprem o item 10.2.8. Então, vamos ver o que é o 10.2.8. 10.2.8, medidas de proteção coletiva. Tá? Então, as aulas iniciais do nosso curso, a gente trata do que é EPI e EPC. Nós estamos tratando aqui agora de medidas de proteção coletiva. Então, vamos lá. O que tem aqui dentro? O item 1 dessa seção nos diz o seguinte: são medidas de proteção coletivas aplicáveis, tá? Mediante procedimentos, atividades a serem desenvolvidas de forma a, e aqui é o ponto-chave, de forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores. Então, a NR10 prevê que nós temos que tomar condições de que garantam que não haverá prejuízo à pessoa. Tá? E digo para vocês que mesmo que a pessoa, a gente poderia estudar mais a fundo a NR10 ou até as outras NRs que têm raciocínio semelhante, como a NR12, mesmo que a pessoa erre, mesmo que o trabalhador erre, mesmo que ela seja levemente negligente, digamos assim, tá? A culpa não, a primeira linha de proteção, a linha mais importante de proteção, jamais pode ser a pessoa. Tem sempre que ser um equipamento ou dispositivo. As pessoas são treinadas para linhas adicionais de segurança, de maneira que você tenha uma corrente bem firme, tá, de uma sequência de aero que lhe dê a segurança. O item 2 dessa seção diz o seguinte: olha, uma das medidas de proteção coletiva deve ser prioritariamente, preferencialmente, a desenergização, tá? Incluindo a impossibilidade, na sua impossibilidade, desculpa, se isso não for possível, eu desligar, então que a gente utilize uma tensão de segurança. Vamos por partes. O que é desenergização? É quando você desliga, então não há energia ali, então mais, você desliga e você implementa ações de proteção coletiva que impedem um religamento acidental.
Se você desligou um disjuntor comum, desse que é comum em casa ou na indústria, se você desligou o disjuntor e foi até o local onde tem que fazer o serviço, foi instalado algum dispositivo nesse disjuntor que impede que uma terceira pessoa, ou até você próprio, religue aquilo acidentalmente. Tá? Então, são acessórios que você utiliza para que se evite o religamento acidental. Numa subestação, quem é aí do métier da área de sistema de potência sabe que disjuntores têm um sistema de travamento, autorização para destravar o disjuntor. Então, se o disjuntor está aberto e travado para que não haja o religamento acidental, então existe ali controle de acesso, só algumas pessoas podem religar, para que se evite o religamento acidental e que se afete uma equipe que está trabalhando em campo. Aqui tem uma derivação desse item 2, então 2.1. Na impossibilidade de se implementar a desenergização, tá? Então devem ser utilizadas outras medidas de proteção coletiva, como o isolamento das partes vivas, obstáculos e barreiras, sinalização, sistema de seccionamento automático da alimentação, bloqueio. Então aqui está usando um pouquinho mais o jargão de quem é da área elétrica, tá? É bem possível, você andando na rua já deve ter visto o pessoal fazendo manutenção em linha viva. Linha viva é um jargão da área elétrica que significa que está energizado, tá? Possivelmente aí em 13.8 kV, essas tensões de distribuição, em que erguido um cesto, tem uma pessoa ou duas pessoas nesse cesto, e eles colocam isolantes da cor laranja. Então eles instalam isolantes, né, que são equipamentos temporários, para isolar as partes vivas, e aí se diminui o risco de choque. Você está isolando temporariamente as partes vivas para poder depois fazer alguma intervenção de correção, de manutenção naquela área, naquela parte do sistema elétrico, tá? Então, esse item 2.1 é isso. Se você não pode desligar, porque aquilo está alimentando uma área muito importante da cidade, você tem que trabalhar com linha viva, e aí existem, fazendo um outro parênteses rápido, existem os índices de desempenho, de continuidade que a ANEEL determina que as distribuidoras obedeçam, então você não pode ficar desligando à toa isso. Então, muitas das vezes você trabalha com linha viva para garantir que os consumidores tenham o máximo possível o fornecimento de energia. Então você tem que adotar esse outro tipo de proteção coletiva. Também é sugerido, aqui já é o item 3, tá? O aterramento de instalações elétricas. Veja, é muito importante que partes metálicas que são permanentemente desenergizadas tenham esse aterramento. Porque numa falha, num acidente, se essa parte que é para ser energizada acaba tendo tensão, porque caiu algum fio, algum condutor que acabou energizando aquilo, se essa parte está aterrada, aquilo provoca um curto, digamos assim, proposital, né, previsto, e aí um sistema de proteção anterior a isso vai perceber que tem um curto e vai abrir o sistema. Quando não há esse aterramento, essa parte fica energizada e o sistema não abre, então há o risco da pessoa encostar e aí levar um choque ali. Ainda, em condições que há uma desenergização, ou seja, a parte que é energizada em condições normais está desenergizada de maneira temporária, deve-se utilizar também, quando possível, o aterramento temporário dessas partes que estão temporariamente desenergizadas, tá? Porque num religamento acidental, numa falha de um dispositivo lá atrás que estava desarmado e foi armado e mandou tensão até onde a equipe está trabalhando, se você tem um aterramento temporário anterior, aquele aterramento temporário provoca o curto-circuito, o sistema atrás de proteção abre e isso protege a equipe que está trabalhando à frente disso, tá? Então, muito bem. Então, aqui prevê mais medidas de proteção coletiva. Quando não é possível você garantir com essas condições, ou quando não é possível que essas condições sejam aplicadas, aí você tem periculosidade em baixa tensão. Tá?
Muito bem. Não é só aqui, a gente vai ver ainda que tem os outros detalhes para frente, tá? E aí a letra D, como eu disse também, então, quadro número 1. Então aqui está explicado todo esse item 1 para vocês, ok? Aí vem o item 2 desse anexo 4, Sistema Elétrico de Potência, da NR16. Não é devido, não será em condições de periculosidade as seguintes, não será em condições as seguintes situações. Letra A. Nas atividades e operações do sistema elétrico de consumo, tá? Instalações e equipamentos que estejam desenergizados e liberados para o trabalho e sem a possibilidade de energização acidental. Ou seja, você não tem energia ali e existe uma garantia de que não haverá o religamento acidental. Professor, mas não é uma garantia de 100%, é de 99,999. Ok, tá valendo. Então veja, se você tem uma condição segura de que vai estar desligado e continuar selo, então você não está numa condição de salubridade porque não há um risco acentuado de morte nessa situação, de ocorrer um acidente nessa situação. Letra B. Não será em periculosidade as atividades envolvendo extra baixa tensão. Então o pessoal aí da eletrônica trabalha com muito extra baixa tensão. 5 volts, 12 volts, tensões de bateria, coisas desse tipo, em que não oferece risco substancial de choque humano, tá? Letra C. Essa letra C é curioso, tá? Existe uma condição para que ela ocorra. Nas atividades de operações elementares, tá? Realizadas em baixa tensão. O que é uma operação elementar? É você ligar uma lâmpada, é ligar um disjuntor, abrir o quadro de distribuição para reamar ou desligar um disjuntor, acionar um motor, acionar a partida de um motor e tal. Em baixa tensão, isso são operações elementares. Isso não dá periculosidade, desde que, e aqui vem a condição, desde que esses equipamentos estejam em conformidade com as normas técnicas oficiais do Brasil, tá? Então, olha só, você trabalha numa situação em que durante todos os dias, digamos assim, você tem que abrir um quadro de distribuição e acionar um disjuntor, ligar e depois desligar um disjuntor. Se esse quadro de distribuição, esse quadro de disjuntores, estiver bonitinho dentro das normas, isso lhe garante que você não tem um risco substancial, um risco extremamente pequeno de ter um acidente ali. Então, essas atividades de acionamento de disjuntores não dão periculosidade, certo? Por outro lado, se esse quadro estiver fora das normas, ele vai oferecer sim algum risco, e aí nesse caso, mesmo sendo operações elementares, você está num exercício de atividade em periculosidade, certo? Então, as atividades elementares não dão periculosidade desde que os equipamentos envolvidos nessa manobra estejam os equipamentos envolvidos onde você vai fazer a manobra estejam em conformidade com as normas, tá? E o item 3 é um item que traz aí um passado das normas, eu vou explicar o que isso quer dizer, tá? É das normas que eu digo desse anexo relacionado a sistemas elétricos. Tá? O trabalho intermitente é equiparado à exposição permanente. Quer dizer o seguinte, é que num passado, talvez um pouco mais longo, houve aí um raciocínio de que se você não ficasse 100% do tempo, ficasse de maneira muito habitual, mas intermitente, então você fica ali 60% do tempo, digamos assim, havia um raciocínio de que você deveria receber 60% do adicional de salubridade e não 100%. Tá? E aí se verificou isso posteriormente, que era um grande equívoco, porque não existe a chance, não existe um horário definido do acidente. Qualquer hora é hora, dado que aquela situação é uma situação que tem um risco iminente de morte. Tá? Então não interessa ser intermitente, não interessa ser permanente. O que interessa é habitual. É habitual, é conhecido que a pessoa faz aquilo, é programado que a pessoa faz aquilo. Mesmo que não tenha um horário definido, mas é programado que a pessoa vai fazer quando necessário, tá?
desde que tempo não desprezível, desde que não seja um tempo insignificante, então tem que ser um tempo razoável, tá? Então, mesmo que de maneira intermitente, ou seja, sendo habitual, a pessoa recebe o pagamento integral do adicional de periculosidade. Os mais antigos na área devem lembrar o termo de taxímetro, né? Era uma maneira de contabilizar o tempo que a pessoa ficou lá dentro para fazer um cálculo de proporção. Isso não existe, tá? Isso não existe. Bem, aí vem o item 4, que trata já de algumas situações. Nós temos o item 4.1 e 4.2. Para contextualizar vocês aqui, eu digo o seguinte: esse texto que está aqui e o texto do item 4.2, nas versões anteriores da norma, ou ainda lá no decreto 93412, esse texto estava dentro do quadro 1 que é citado ali por mim no slide anterior e que eu já vou mostrar para frente para vocês, tá? Então, essa versão nova da norma, perdão, ela está trazendo uma tentativa de despolir um pouco visualmente aquele quadro 1, e como esse texto é muito grande, eles trouxeram para fora do quadro. Eu vou mostrar para vocês e depois isso vai ficar um pouco mais evidente, mais claro para vocês entenderem, tá? Então vamos lá. O que são atividades do sistema elétrico de potência? Tá? Aí já não é consumo, é sistema elétrico de potência, certo? Exclusivamente potência. O item 4.1 traz o seguinte: então, para os efeitos dos anexos, entende como são as atividades consideradas lá no quadro 1 de construção, operação e manutenção de redes de linhas aéreas ou subterrâneas, de alta e baixa tensão, mas integrantes do sistema elétrico de potência. Aqui cabem duas observações. As versões anteriores separavam as linhas aéreas da norma, separava as linhas aéreas das linhas subterrâneas, viu-se que não havia diferença tão grande assim, se juntou num trecho só para ficar um pouco mais claro. Tudo bem. Então, quem se deparou com a versão antiga da norma está percebendo essa diferença. Quem nunca passou por uma versão antiga da norma, não tem problema, é só seguir o que está aqui. Então, linhas de transmissão, redes de linhas, tá? Professor, mas é sistema elétrico de potência, mas aqui está dizendo que é de alta e baixa tensão também. Veja, em sistemas de potência também existem circuitos de baixa tensão, mas são circuitos associados, desempenhando funções, digamos assim, do sistema de alta tensão. Como exemplo, quando você tem um transformador de potencial, um transformador de corrente na subestação, que está medindo um sinal de quanto é a tensão e quanto é a corrente daquele circuito. Esse sinal vem até uma sala da subestação em baixa tensão, normalmente em 110 volts. É um circuito de baixa tensão, mas integrante do sistema elétrico de potência, tá? Então não confundir isso com consumo, com circuito de consumo. Bom, então são consideradas atividades na área de redes de linhas, né? Então vocês vão ver aqui, são jargões mais da área da elétrica, então quem é dessa área vai entender com mais facilidade, quem não for consegue depois pesquisar até com certa tranquilidade para entender o que são essas coisas. Mas no geral é fácil de perceber o que é. Bom, letra A, montagem, instalação, substituição, conservação, reparos, ensaios, então a coisa como um todo, tá? De quê? Verificação, inspeção, levantamento, supervisão e fiscalização, então a pessoa está junto, mas não está com a mão na massa diretamente, digamos assim, mas ela está ali e possivelmente dentro da zona controlada. Fusíveis, condutores, para-raios, postes, torres, chaves, múltiplas, isoladores, transformadores, e aí vai toda uma sequência de peças e equipamentos possíveis em redes de linhas. Tá? Ainda, muito comum na área urbana, na área rural também, corte e poda de árvores. Então, quando a árvore está muito próxima a uma rede de transmissão ou distribuição, essa vegetação, essa árvore, tem o potencial de fazer um curto-circuito. Então, por norma, por segurança, tem que se fazer a poda dessa vegetação para que não haja uma proximidade perigosa da rede de linha. Tá? Então, como a pessoa vai chegar próximo da linha para fazer esse corte e a poda, então isso leva um risco. Fora a possibilidade do galho ou daquela vegetação, depois de cortado, cair junto à linha.
também tem um risco muito grande nesse momento de queda daquele galho, daquela árvore que foi podada. Letra C, ligações de cortes consumidores, então a pessoa vai conectar ou desconectar o consumidor por inadimplência ou uma instalação nova, qualquer coisa desse tipo. Manobras aéreas, e tanto as aéreas quanto subterrâneas, de redes e linhas, então em manobra de linha, a manobra em si, tá? É considerada também, tá? Manobras em subestação, testes de curto em linha de transmissão, aqui são testes que envolvem risco considerável, aqui é uma atividade bastante específica. Manutenção de fontes de alimentação de sistema de comunicação, aqui advém de uma condição mais antiga e de que o sistema de comunicação desses eletricitários era um equipamento, digamos assim, mais arcaico, que tinha uma necessidade maior aqui, enfim. Tá? Mas ainda tem. Leitura em consumidores de alta tensão, e aqui é principalmente leitura do consumo, mas pode ser leitura de outros dados pertinentes, tá? Em consumidores de alta tensão. Tá? Professor, não é extremidade de potência, aqui está falando de consumidores, sim, mas aqui é a entrega para os consumidores, desculpa. Aqui é a entrega de energia para os consumidores. Então, nessa fronteira, essa leitura de parâmetros importantes ainda é por parte da concessionária. A aferição de equipamentos de medição, medidas de resistência, lançamento de instalações de cabo contrapeso, e vai uma série de outras questões, tá? Testes elétricos, pintura de estruturas e equipamentos, desde que conectadas, se elas estiverem totalmente isoladas, separadas em uma oficina, não faz sentido, né? Tá? Por aí vai. Montagem, instalação, substituição, manutenção e reparo de barramentos, transformadores, disjuntores, tal. Tá? Construção civil, instalação, substituição e limpeza. Tá? Então, valas, banco de dutos. Aqui só faz sentido se isso for feito, se isso estiver sendo feito dentro do ambiente onde já há um sistema elétrico de potência funcionando, tá? Ou com possibilidade de energização. Se você uma equipe está construindo do zero uma construção civil, onde não há nenhuma linha de transmissão, onde não há nenhuma fonte de energia, mas é uma construção de uma subestação. Tudo bem, é de uma subestação, mas se não há ainda nenhum elemento vivo, nenhum sistema elétrico de potência lá, então não é considerado ainda um sistema elétrico de potência operante. E aí não dá periculosidade, tá? Medição, verificação, ensaios, testes, inspeção, enfim. Tá? Aí vem o 4.2, que é parecido com o 4.1, mas na verdade se trata de usinas. Usinas geradoras, unidades geradoras, pode ser um gerador a diesel, por exemplo, tá? Subestações e cabinas de distribuição. Tá? Cuidado, não confundir cabina de distribuição com quadro de distribuição. Um quadro de distribuição tem poucos disjuntores, né? E é mais acessível a qualquer pessoa, digamos assim, lá e armar ou desarmar um disjuntor. Tá? Cabina de distribuição já é um ambiente restrito, maior. Normalmente, cabina de distribuição é bastante utilizada em redes subterrâneas, tá? Em que parte da rede aparece para fora, você tem uma cabine que pode ter um transformador lá dentro, pode ter alta tensão, enfim, aí são equipamentos mais pesados. Ou até em consumidores, né, dentro da subestação consumidor, você pode ter os armários, o que se chama de quadro geral, né? Você tem quadros grandes que são considerados também cabines de distribuição. E aí aqui, dentro de usinas, unidades geradoras, são consideradas atividades, né, de construção, operação e manutenção. Então, montagem, desmontagem, operação, conservação, aí vem de medidores, relés, chave, disjuntores, então todos os elementos associados a isso, tá? Sistema anti-incêndio, de resfriamento, banco de capacitores que de fato tem aqui um perigo especial, vamos dizer assim, banco de capacitores é um perigo mesmo, tá? Reguladores de tensão, equipamentos eletrônicos, que mesmo sendo o equipamento eletrônico em si, se for de extra baixa tensão, mas ele está conectado a algo que está conectado a tensão mais elevada, então entra. Tá? A mesma questão da construção civil aqui, novamente, desde que a coisa esteja já operando, a usina em torno disso, né, esteja operando. Serviço de limpeza, pintura também dentro desse ambiente, tá? Ensaios, testes, assim por diante. Então veja, aí, dito isto, para linhas aéreas subterrâneas,
e para usinas e unidades geradoras, subestações e cabines de distribuição, nós temos o quadro 1. O quadro 1, olha só o texto. Então, aquele item 4.1 estava todo aqui dentro e o 4.2 estava todo aqui dentro. Né? Mas antigamente o 4.1 ainda separava os aéreos do subterrâneo, mas tudo bem. Então, olha só. Atividades e qual é a área de risco ou quais são as áreas de risco associadas àquelas atividades. Tá? Então, todo o 4.1 está aqui. Olha, aquelas atividades constantes do item 4.1 de construção, operação e manutenção de redes, linhas aéreas ou subterrâneas, de alta tensão, mas também os de baixa tensão, mas integrantes do sistema elétrico de potência, energizados ou desenergizados, mas com possibilidade de energização acidental. Então, olha só, porque se não houver a possibilidade de energização acidental, você tem a garantia de que está seguro, então já está fora de periculosidade. Tá? Mas quando não há essa certeza de religamento acidental ou quando se está em linha viva, então se entra aqui. E aqui vocês percebam que, diferentemente lá de explosivos inflamáveis, nós não temos uma área de risco definida em metros. Não temos uma área. Né? A área de risco, na verdade, é mais associada às estruturas, aos componentes. Olha só. São áreas de risco. Estruturas, condutores, equipamentos de linhas aéreas de transmissão, subtransmissão ou distribuição, então desde as tensões mais altas até as tensões mais baixas de distribuição, até o consumo, incluindo as plataformas, os textos aéreos, né, os caminhões que têm cestos que leva a pessoa até o ponto de trabalho na alta tensão. Tá? Pátio e sala de operações de subestações também são área de risco. Cabines ou cabinas de distribuição, novamente eu faço a ressalva, cuidado, não confundir isso com o quadro de distribuição. Tá? O quadro de distribuição entra na questão de operações elementares lá atrás, que eu mostrei antes. Estruturas, condutores, equipamentos de rede de tração, tá? E aí tem a questão mecânica aqui do tracionamento, né? Escadas, incluindo escadas, plataformas, tá? Então veja, a pessoa tem uma ligação com isso, encostou na estrutura, ou está muito próximo da estrutura, ela está condicionada a isso. Tá? E áreas submersas, rio, lagos e mares. Então, se nós temos uma linha que passa pela água, por um lago, por um rio, existe em torno disso a zona de risco. Tá? Professor, então quer dizer que todo o rio vai ser área de risco? Não, vai ser área de risco. E aí você pode não considerar uma medida exata, mas será de risco a área em torno, a proximidade em torno daquele condutor passante naquela área alagada. Tá? Bom, continuando. Para as atividades do item 4.2, então, diz respeito a usinas, né, unidades geradoras, subestações e cabines de distribuição. Embora aqui também trata um pouco de subestação. Tá? Mas áreas de risco são os pontos de medição e cabines de distribuição, inclusive de consumidores, como eu expliquei antes ali, né? Então, são geralmente o ponto de fronteira para o sistema elétrico do consumidor. Salas de controle de usinas, tá? Sala de máquinas, as barragens de usinas também são, assim como as próprias unidades geradoras em si. Pátios e salas de operação de subestação, inclusive a área da subestação consumidora. Quando o consumidor é um consumidor de energia de grande porte, ele não é atendido em baixa tensão, ele pode ser atendido em alta tensão. E muitas das vezes os transformadores estão dentro da construção consumidora, então lá dentro tem uma subestação consumidora, do consumidor, tá? Então essa área de subestação também é uma área de risco, tá? Porque está entrando alta tensão em um ponto ali. Ainda nós temos dois grupos de atividades, tá? Então, o terceiro são as atividades de inspeção, testes, ensaios, calibração, medição e reparos em equipamentos elétricos, eletrônicos ou eletromecânicos, ou ainda em equipamentos de proteção coletiva e individual, onde se faz ensaio para ver se o EPI está funcionando, se o EPC está funcionando. Tá? Áreas de risco. As oficinas, laboratórios de testes e manutenção elétrica, eletrônica, eletromecânica, né, onde são feitos todos esses testes e ensaios de calibração. Tá?
Sala de controle de casa de máquinas, pátio e sala de operação de subestação, inclusive, novamente, o mesmo raciocínio do item anterior, inclusive as subestações consumidoras, salas de ensaios elétricos de alta tensão, então laboratório de alta tensão, salas de controle nos centros de operação também são consideradas assim. E por último, assim como área de risco. E por último, as atividades de treinamento em equipamentos ou instalações integrantes do sistema elétrico de potência, energizado ou energizado, mas com possibilidades de energização acidental por falha operacional. Então, quando uma equipe está sendo treinada, a pessoa que treina essa equipe, ela está também dentro de uma condição de periculosidade. Aqui está escrito sistema elétrico de potência, mas em função dos outros itens que já vimos lá atrás, muitas das vezes, quando se faz também o treinamento de pessoas para instalações elétricas, mesmo que no nível de consumidor, existe ali uma exposição, uma condição em que está energizado e que não está sendo utilizado extra baixa tensão, como prevê os itens anteriores da NR10 que eu mostrei lá no início, tá? Então a gente tem aquela condição da periculosidade para treinamentos e equipamentos, mas baseado naquele item anterior, não aqui. É o caso, por exemplo, de muitos cursos de eletrotécnica, cursos de engenharia elétrica, engenharia eletrônica, ou de eletromecânica, enfim. A eletroeletrônica tem lá as suas disciplinas de prática que envolvem isso, tá? Não é sistema elétrico de potência, mas entra naquelas outros itens anteriores, tá? No caso de treinamento na área de CEP, a área de riscos são todas as áreas descritas anteriormente, porque o treinamento pode passar por todos esses itens anteriores aqui descritos, tá? Bom, para ilustrar aqui alguns casos, tá? Quem é da área reconhece mais facilmente, mas quem não é também vai conseguir reconhecer. Nós temos aqui linhas de transmissão. Aqui nós temos um pessoal possivelmente trabalhando em linha viva ou até desenergizado, fazendo a montagem, né? Pode ser que esteja desenergizado, na verdade. Tá? Então esse pessoal está numa condição de periculosidade. Aqui nós temos uma subestação típica, né? Até de um porte um pouco maior. E aqui uma rede de distribuição, aparentemente, tá? Em que há uma pessoa aqui na estrutura. Professor, eu não sei o que essa pessoa está fazendo lá, mas ela está na estrutura, ela está numa escada encostada no poste, encostada nessa estrutura, ela subiu no poste. Então, eu digo que independente do que ela esteja fazendo, ela está numa condição de periculosidade. Professor, a pessoa que subiu ali, ela é uma funcionária, um funcionário de uma empresa de telefonia ou de uma empresa de internet. Isso dá periculosidade? Dá sim. Se for habitual a pessoa subir no poste e mexer nessa estrutura, por que dá? Porque é muito comum, acho que todos e todas têm essa ciência, de que muitas estruturas de cabeamento da parte de comunicação utilizam também os mesmos os postes da rede elétrica de distribuição, né? Se for um poste onde não há rede elétrica, não faz sentido falar periculosidade, né? Mas onde há, em áreas urbanas, até em áreas rurais também tem isso, essas pessoas que trabalham na área de comunicação de dados, elas ao subirem nesses postes, elas estão dentro da área de risco, que são as estruturas, e por sua vez isso caracteriza periculosidade. Evidentemente que desde que seja uma atividade habitual, com tempo não desprezível. Tá? Aqui para exemplificar alguns outros casos, né? Então essa primeira figura à esquerda, a poda de árvores, percebam que de fato tem um perigo bastante importante, né? Porque a árvore pode cair no sistema elétrico, então é bastante complicado esse tipo de atividade. À direita já é um exemplo de corte ou de conexão elétrica de consumidor, tá? Normalmente isso é feito com linha viva também. Tá? E aqui embaixo também uma outra atividade associada à estrutura, a pessoa está subindo no poste. Tá? Usinas geradoras, como eu mostrei, estou mostrando aqui usinas de grande porte, mas pode ser unidades geradoras a diesel, salas onde tem os... Aliás, geradores a diesel, normalmente você pode ter periculosidade por dois fatores, né? Pelo gerador em si e pelo tanque de diesel. E aí dá por
pelo inflamável, aí pelo outro anexo. Tá? Muito bem. Aqui mais uns casos, né? Então aqui eu estou mostrando pessoas que possivelmente estão trabalhando exclusivamente na área de comunicação, né? Na estrutura de comunicação de dados. Mas estão subindo nos postes, então subiu, o poste, a estrutura é área de risco. Se é habitual que a pessoa faça isso, então nós temos uma condição de periculosidade. Certo? Na parte de treinamento é uma condição semelhante. Veja, quando nós temos uma condição que está energizado e que conseguiu-se, de alguma maneira, ao invés de usar tensão mais elevada, 110, 220, 280 volts, você está utilizando extra baixa tensão, beleza, então não há periculosidade. Tá? Agora, não foi possível, por algum motivo qualquer, utilizar extra baixa tensão. Então ainda está energizado, mas em níveis significantes de tensão elétrica. Tá? Então nós temos a periculosidade sim. Então, no caso de treinamento ou atividades de montagem, enfim, isso caracteriza a periculosidade para as pessoas envolvidas nessas atividades, para os empregados e empregadas nessas atividades, evidentemente que desde que seja algo habitual, né? Programado, sabido, com tempo não desprezível. Pessoal, dito isto, a gente encerra aqui a análise de como que se verifica periculosidade do sistema de potência. Verificamos que existem algumas condições iniciais, existem algumas condições para ter ou não periculosidade, algumas condições são relacionadas à NR10, situações mais elementares não dão periculosidade desde que determinadas condições sejam preservadas, caso contrário, isso pode dar periculosidade. Questões de alta tensão é mais fácil caracterizar a periculosidade, baixa tensão depende de algumas outras condicionantes. E acredito que com os exemplos aqui no final dessas figuras, eu consegui mostrar para vocês um resumo razoável de aplicação desse anexo 4, tá? Eu agradeço a todo mundo que me acompanhou até aqui. Se você é meu aluno, se você é minha aluna, você sabe que existem nossos meios de comunicação formais no IFSC, né? Nós temos o nosso sistema acadêmico, você pode entrar em contato comigo. Mas se você não é mais aluno ou aluna, ou se você é fora do IFSC, enfim, e está interessado e quer participar, tirar alguma dúvida comigo, por favor, você pode fazer um comentário nesse vídeo ou me mandar um e-mail que eu vou ter um prazer de lhe ajudar, de responder e tentar sanar essa sua dúvida, tá? Muito obrigado para todo mundo e até a próxima oportunidade.